Seja bem-vindo ao nosso Chácara Talk de número 192. E aqui é o nosso espaço onde a gente segue a conversa em cima daquilo que nós, como comunidade, refletimos ao longo do domingo. E para esse momento de conversa, eu estou aqui com os pregadores do domingo, Paolo e Hugo. E aí, como que vocês estão? Tudo jóia. Muito bom estar aqui de novo com vocês, ter pregado esse domingo em Barão, para quem não me viu em Paineiras. Você estava em Barão? Aqui. Eu estava em Barão. Isso. E o Paolo pôde estar em Paineiras aí ao longo do domingo. É isso aí. Bom estar com vocês de novo. Para quem não me viu falando em Barão, é porque eu estava em Paineiras, então. Vice-versa, né? Vocês dois, isso assim. Aí, isso aí. Mas, gente, eu vou aproveitar aqui que eu ouvi uma confissão nos bastidores recentemente, agora alguns segundos atrás, que é o Paolo, ele prefere pregar do que tá no talk. Então, sabendo disso, a gente pode fazer perguntas direcionadas para ele, tá? Se você tiver pergunta, não esqueça que você pode mandar no chácara.org/talk. Mas se prepara, obrigado, viu? Cara. Se prepara. Não pega ninguém, né? A amizade é para isso. Ele é corintiano. Mas nesse sentido aí, a nossa conversa foi adorar com reverência. Mas a gente começou, da mesma forma que a gente começou no final de semana passado, relembrando problemas assim da nossa sociedade contemporânea. Então, mais uma vez, a questão do cansaço apareceu, a questão da pressa, a questão da atenção dividida. Mas vocês fizeram um adendo, assim, uma curva nessa fotografia da sociedade contemporânea muito boa. Porque quando a gente estava conversando até então, a gente falou, é um problema da cultura, mas que nos afeta de maneira muito individual, muito privada. E vocês falaram, não apenas isso. Nos afeta no comunitário, no coletivo. Então, nesse sentido, eu queria que talvez vocês recapitulassem ou até mesmo trouxessem algo que por conta de tempo, recorte, ficou de fora desse domingo. Queria ouvir vocês. E como o Paolo não gosta, a gente vai começar com ele. Não, valeu. Amigão, né? Não, muito boa demais. Intimidade, gente. Então, acho que uma coisa que nós percebemos, eu e Hugo, é que essas características da sociedade contemporânea, de fato, elas não nos afetam apenas de modo individual. Que características que são essas, né? Para quem não tem acompanhado, ao longo das últimas semanas nós temos conversado sobre a questão da pressa, né? Como algo que tem atrapalhado a nossa vida, como algo que tem tirado a nossa energia, né? Um cansaço. E também a atenção dividida, né? Foram focos das nossas últimas conversas, das últimas mensagens. Mas, de fato, conversando, eu e o Hugo, nós percebemos que isso também nos afeta de modo coletivo. Nós estamos falando sobre adoração. A adoração ela precisa ser centrada, ela precisa ser focada. Há alguns elementos que são imprescindíveis. Então, a pressa também pode nos atrapalhar. A falta de uma reverência, de uma atenção, de uma consciência do que eu estou fazendo pode atrapalhar o modo como não apenas eu adoro, mas eu posso ser usado para atrapalhar alguém que está do meu lado. Se eu estiver desatento, acompanhando um jogo de futebol no celular, talvez eu atrapalhe aquele que está do meu lado, né? Então, essas características da pressa, da atenção dividida e do cansaço, eles também nos afetam. É óbvio que há muitas outras coisas que podem atrapalhar a nossa adoração. Mas nós entendemos que essas três características elas já eram suficientes para a gente talvez renovar, usando aqui o título da nossa série, né? Renovar o modo como nós nos portamos nos nossos encontros de reflexão e adoração. E você, Hugo? Eu até colocaria aqui, não só comunitário, mas pessoal também, né? Porque ao longo nessas 3 mensagens anteriores, a gente conversou sobre as disciplinas espirituais pessoais. Então, eu caminho com pressa e eu perco a consciência de quem eu sou, diante de quem eu estou vivendo, e eu não consigo prestar atenção. E aí a gente falou sobre ouvirmos com atenção, estarmos aos pés de Jesus, ouvirmos a sua voz por meio das Escrituras, nós podermos ganhar consciência de quem nós somos nessa grande história. Mas se a gente não fizer isso, a pressa, a rotina, ela vai engolir a gente. E tudo vai ser afetado. Se a gente não tiver consciência de que a tecnologia, especialmente a tecnologia, está dividindo nossa atenção,
Isso nos afeta pessoalmente. E aí a gente não tem como falar com o coração com Deus. Tempo de oração. Foi a disciplina espiritual que a gente conversou. E aí, se eu não falo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, os meus desafios, e pedindo, Deus, me dá graça, me dá discernimento para aquilo que eu estou vivendo, para que eu viva de acordo com a sua vontade, também eu sou engolido pela rotina, eu sou engolido pela tecnologia. E aí, se eu não descanso, né, e ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso, que o descanso é um presente de Deus para nós, para nos libertar dessa tirania do mercado de trabalho, da cultura que nos oprime, ou desses falsos ídolos que seduzem o nosso coração. E falar, cara, não, eu sou livre. Né? Como o judeu dizia assim, Deus dizia para o povo judeu, ainda no deserto, eu vou suprir vocês durante os próximos 2 dias. Calma, eu estou cuidando de vocês. E o exercício era pegar o maná para 2 dias. E ia dar. E a questão de eu descansar. Só que quando eu não descanso, a rotina, os ídolos do coração sufocam a gente. Consequentemente, a vida comunitária é afetada. Então, a própria disciplina espiritual do domingo, que ela é comunitária, ela é afetada. Mas não só, e aí vem o meu adendo também, não só a disciplina espiritual comunitária da adoração. A nossa família é afetada, os nossos filhos são afetados, o relacionamento com os nossos pais são afetados, a nossa saúde é afetada, consequentemente o meu trabalho é afetado. Então eu acho que isso nós precisamos ver com muita seriedade como nós estamos vivendo, a consciência que nós estamos tendo e ser perseverantes, porque isso está no nosso DNA. A gente não tem como fugir disso, né? Então, assim, é um exercício constante todos os dias, todas as semanas. E como a gente diz na nossa comunidade, a gente precisa desses rituais de vida para a gente não caminhar com a liturgia cultural que tenta nos seduzir. Né? Então... Hugo, a sua fala assim, levanta vários pontos para a gente bater papo aqui nesse podcast, né? Mas eu queria compartilhar assim, alguns 2 centavos de contribuição, né? E quando vocês falaram de pressa, atenção dividida, cansaço, eu lembrei que assim, a pressa, segundo o Helmut Rosa, essa cultura extremamente acelerada, ela gera alienação, perca de consciência. E para a gente falar de adoração com reverência, né, a gente está falando que é necessário uma consciência de quem Deus é, do que Ele fez por mim, do que eu estou fazendo diante de Deus aqui nesse momento. E a pressa rouba a gente disso. E assim, não sei como foi aqui em Barão, eu estava em Paineiras com o Paulo, mas você trouxe a questão dos filhos, de sair mais corrido de casa. Eu não tenho criança, mas eu me identifiquei. E aí, conversando com outros casais que também não têm crianças, assim, a identificação foi mútua. O marido em pé, olhando para a mulher, ele falando, então, o horário está passando, a gente vai chegar atrasado. Então, esse é um marido educado, né? No cenário bom, positivo, sem estresse. Mas assim, eu falei, meu Deus, assim, sou eu com a Thali, não apenas o domingo, mas a maioria dos encontros que demandam hora, né? Mas assim, a gente acelerando outro. E a gente também se autoacelerando por conta daquele olhar no relógio. E aí então a gente vai perdendo consciência. E isso atrapalha tudo que a gente faz, inclusive a nossa adoração comunitária, né? A atenção dividida, para mim, assim, a expressão que tem cravado no meu coração é a gente estar com mente e coração nos mesmos lugares que os nossos pés estão. E a atenção dividida faz a gente perder isso. Assim, a cabeça está num lugar, o coração está em outro, e enquanto o pé está ali, junto com o restante da comunidade, no encontro de adoração e reflexão. Problema. Assim, não é apenas olhar para o celular que nos rouba a atenção. Não, é assim, a gente ficar preocupado com o almoço após o encontro das 11 horas. Ou, não, que pizzaria que eu vou após o encontro das 19 horas? Mas eu acho que o que mais me pegou de forma prática foi o cansaço. E me pegou de forma prática porque, assim, naquela noite de sábado para domingo, se teve alguém que dormiu mal, fui eu. Assim, eu dormi mal, gente. Dormi muito mal. E aí, então, a Thali não foi comigo pela manhã, ela ia só à noite, né? Gente, no carro, eu, assim, abri os vidros para deixar entrar ar, liguei o som no máximo, fui cantando, tudo para tentar pegar no tranco, sabe? Assim, vamos lá, você tá indo para a igreja, vamos lá.
Aí cheguei e falei, vamos lá, vamos acordar. Gente, e nada assim, eu tava numa letargia que o início do encontro das 9 horas para mim, assim, foi um desafio pessoal. E aí quando eu ouço o Paulo ainda no começo falar do cansaço, eu falei, olha aí, uma noite de sono mal dormida gerou um cansaço que está assim, prejudicando a minha experiência de adoração comunitária. Isso mesmo. E assim, e todo mundo lida com isso. Ainda mais assim, sábado à noite é um dia muito bom para estender, para ir dormir mais tarde. Então esses problemas que a gente ao longo dessa série vem trabalhando de forma um pouco mais teórica, até citando Bill Churran, Hermit Rose e por aí vai, eles são muito práticos e afetam muito da nossa experiência pessoal. Mas não só isso, da nossa comunitária. Exato. Porque, assim, se eu chego apressado sem consciência, assim, a gente é pastor da comunidade. Sim, pega mal. Não é uma boa referência, não é um bom exemplo para as outras pessoas que estão ali. Se a gente está com a atenção dividida no celular, sim, pega mal, não é uma boa referência. Se as pessoas veem a gente ali pescando enquanto o colega está trazendo a reflexão, nossa, é difícil, né? Então nós temos desafios assim, esses desafios que nós encaramos, é o desafio que todo mundo está encarando. Assim, todo mundo está lidando com pressa, com cansaço, com atenção dividida. Faz sentido? Com certeza. Eu lembro uma vez que você estava falando da atenção dividida e eu lembrei de uma situação que são coisas que a gente não imagina, mas que às vezes acontecem. Então, às vezes, não necessariamente o celular pode atrapalhar o nosso foco, mas já vi algumas vezes mulheres limpando a bolsa, vendo o que dá para rasgar, o que dá para tirar. Tipo, alguém está lá falando, alguém está lá ensinando alguma coisa. Uma pessoa, uma vez a gente teve que conversar com ela que ela estava fazendo a unha durante a mensagem, lixando a unha, fazendo barulho. São coisas que a gente pensa, poxa, por que eu não me programei para fazer isso em outro momento? Por que aquilo é tão importante fazer naquele momento? Porque eu acho que eu quero remir o tempo, eu quero aproveitar, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, a pressa, a atenção dividida e o cansaço não apenas podem, mas como muitas vezes atrapalham a nossa concentração, a nossa devoção, o culto que eu estou prestando, mas eu posso atrapalhar a pessoa que está do meu lado. Porque se eu estou muito cansado, eu posso ficar irritado, ou eu posso pegar no sono e dormir, e a pessoa do meu lado ela vai ficar distraída, será que vai pescar? Será que vai cair a cabeça ou não? Quantos adolescentes não fazem? Adultos, a mulher, né? Vai abrir uma Quantos acetona, adultos fazem isso? Exato. Abrir acetona. Exato. Eu tô brincando. Você imagina isso, entendeu? Ou limpar Nossa, a bolsa. Gente, o cheiro da acetona me arrebenta. E a gente se distrai com facilidade. Então, se eu não me preparo para aquele momento, de fato, descansando, me concentrando, lembrando que eu estou indo fazer ali e tentando estar descansado para participar daquele encontro, a tendência é que eu me atrapalhe e, de um modo ou de outro, eu atrapalhe aquele que está do meu lado. Né? Então... eu acho que uma coisa assim, preparando a mensagem e depois refletindo, eu cresci num lar cristão evangélico. Cara, eu acho que esses problemas são passados de geração a geração. Não tem como. Eu me recordo de eu pequeno, a gente indo pra igreja, alguém atrasado e meus pais acelerando. E aí, ou por conta do atraso, já sai estressado. E aquele estresse, a gente chega na comunidade, a gente fala... É claro, meus pais não falavam isso, mas assim, no ar tava. Opa, agora a gente tem que fazer de conta que tá tudo bem. E aí, aquela adrenalina do estresse faz com que você não esteja ali conectado, né? E a sua consciência não esteja sensível ao fato de que você estava brigando ou discutindo antes de estar ali. A gente não é perfeito, ok. E, de fato, as nossas famílias, mesmo em conflito, precisam estar ali. Mas quando isso é constante, alguma coisa, eu estou perdendo a consciência do que eu estou fazendo ali naquele momento, diante de quem eu estou, a minha vida comunitária, e vai afetando. E aqui eu estava até pensando assim, 2 perfis de pessoas. O perfil da pessoa que não é organizada e o perfil da pessoa que é organizada demais. O perfil da pessoa que não é, ou da família que não é organizada, é sempre atraso. E aí tudo é sempre feito com pressa. O perfil da pessoa ou da família que é organizada demais, o perfil dessa pessoa, ela sempre querer antecipar tudo. E ela sempre querer se preocupar com o que vai vir depois. Então eu acho que esses 2 perfis de pessoas, 2 perfis de família, e isso a gente aqui, porque não existe ninguém que não se encaixe em nenhuma dessas situações aqui, nós termos consciência do tipo assim, poxa, qual que é o meu perfil e o perfil da minha família?
O que está afetando? E eu ter que lidar com isso de maneira prática. E aí fala assim, poxa, se o meu perfil é alguém que vai deixando as coisas para depois, via de regra, isso está atrapalhando as minhas disciplinas pessoais e via de regra isso está me atrapalhando a minha disciplina comunitária. Se eu sou alguém extremamente organizado, eu vivo com ansiedade, porque tudo tem que dar certo, no tempo e tudo mais, eu sempre estou preocupado com o depois. Eu estresso aqueles que estão à minha volta. Estresso quem está da minha volta. E quando eu estou em momento de adoração comunitária, eu não estou ali porque eu estou pensando no que eu vou fazer depois. Então eu acho que assim, a gente precisa de ganhar consciência de quem nós somos, o perfil da nossa família, e falar assim, cara, tá tudo bem, mas eu preciso assumir a rédea. Porque senão não vou estar ali, como você falou, e o Ricardo tem ensinado a gente, onde os nossos pés estão, a nossa mente e coração também precisa estar. E eu estou adorando o Criador ali, com a minha família estendida. E ouvindo vocês, espero que quem esteja ouvindo a gente esteja percebendo isso, é que assim, a gente não está falando simplesmente de um preparo para o momento de encontro e adoração comunitária pessoal. A gente está falando de um preparo que envolve a família, seja envolvendo apenas o cônjuge, seja envolvendo os filhos. Porque assim, a gente está falando de que existe uma responsabilidade não apenas pessoal, mas nesse cuidado para com toda a família. Assim, nesse sentido, quais são as dicas que vocês compartilhariam assim, de boas dicas, boas práticas para a pessoa se preparar bem para o encontro de adoração e reflexão, mas se preparar bem a si e também a sua casa? Bom, acho que algumas eu já compartilhei ontem, né? Mas acho que algumas questões importantes, pensando numa família, né? Seja um casal ou casal com filhos, ok? Eu acho que é conversar, explicar e apontar para a família o porquê aquele momento é importante para nós. É criar essa consciência de que eu não estou indo num evento por ir, ou porque a gente sempre vai, ou porque... Não, isso é importante para nós, como família. Por quê? Porque nós queremos adorar a Deus, porque nós queremos nos aproximar dele, precisamos dele, somos gratos a ele. Então, acho que é criar essa consciência, seja no casal, em conversas, ou inculcar isso na cabeça dos filhos. Mas também algumas coisas que eu compartilhei ontem, né? Então, no nosso caso, a gente sempre saía muito cansado de Atibaia para vir para cá no domingo de manhã. Então, percebemos que a gente estava vindo muito irritado no carro e falou, não dá para normalizar essa irritação. Então, ou a gente para de ir para a chácara, que está todo mundo irritado de manhã, ou nós mudamos a nossa postura. E aí nós decidimos o quê? Vamos começar a acordar mais cedo. Só que para acordar 5h10 da manhã, 5 da manhã, para todo mundo tomar banho e tomar café, eu vou precisar dormir mais cedo. E eu sou igual ao Augusto, eu gosto muito de dormir tarde no sábado. A família inteira gosta de dormir tarde. Não, mas tá bom. Nas últimas semanas, o sábado nós estamos indo dormir. Para nós, assim, é algo inimaginável. Mas 9 horas da noite, 9h30 da noite, as crianças estão na cama e indo dormir. Para algumas famílias isso é hábito, para outras isso é louco, mas para nossa família isso funciona. Então, vamos dormir mais cedo, para a gente acordar tranquilamente mais cedo, para sair sem pressa. E uma outra coisa que nós temos o hábito de fazer, isso eu fazia com a Amanda quando éramos só nós dois, e a gente faz com as crianças, é orar pelo encontro, é orar pelo culto, por aquele momento, orar por nós, enquanto a gente está no carro. Então, a gente entra no carro, a gente sempre tem o hábito de orar para que Deus abençoe cada pessoa que estará chegando lá, para que Deus fale ao meu, mas também aos nossos corações, ministre graça a todos aqueles que Ele quer comunicar. Então isso também vai nos criando uma consciência do para onde eu estou indo, o que eu estou indo fazer e diante de quem eu estou indo me posicionar na comunidade, né? São algumas coisas que a gente acaba fazendo, assim. Eu acho que é essa consciência. Cara, se Jesus ressuscitou no terceiro dia, Ele me perdoa dos meus pecados. E o exercício dessa disciplina espiritual, da adoração comunitária, né? Adorar com reverência, algo que eu vou fazer a eternidade, e eu tô lá em Apocalipse, adorando a Jesus. Só não cheguei lá ainda, mas eu farei isso a eternidade. E o que a gente está vivendo aqui é uma antecipação. A pergunta é, por que a gente não se lembra, na minha opinião, por que a gente não se lembra constantemente do que a gente está fazendo ali? A eternidade, a gente precisa trazer a eternidade para o presente, porque Jesus vai dizer o seguinte, que a eternidade é isso, conhecer a Deus o Pai e ao Filho que enviaste. E eu já conheço o Filho, eu já conheço o Pai. Então a eternidade já está aqui agora. Só que a impressão que eu tenho, que a gente está tão atarefado, com tanta pressa, com a cabeça tão dividida, que a gente esquece o que a gente está fazendo de domingo. Ponto. Então se eu estou adorando o Criador e o que Ele fez na cruz por mim, aos domingos,
cara, eu tô fazendo isso porque quem sustenta a minha vida, quem sustenta a minha família, os meus filhos, o meu trabalho é ele. E isso, a partir disso, define a minha rotina. Então, como o Paulo disse, a gente vem no Paineiras pela manhã, nós dois sempre estamos pela manhã, a gente também acorda mais cedo. Só que todas as crianças onde a gente mora, lá no condomínio, elas ficam brincando. Só que é uma rotina lá em casa que a gente colocou. Não, preciso dormir mais cedo, porque eu não quero criança irritada e eu não quero estar irritado no encontro pela manhã. E aí você faz a programação do tempo que vai levar para fazer com tranquilidade. Não dá para acordar 10 minutos para sair de casa. Você tem que... Ou para quem vai à noite, às 19 horas, eu tenho uma fantástica líder da recepção à noite. E ela fala assim, gente, eu tô em reunião e almoço em família. Todo mundo da minha família sabe que deu tal horário, eu vou me despedir e eu vou embora. Tem amigos, tem parentes. Por quê? Porque é um encontro que eu não abro mão. A família dela, ela fala que no começo a família dela achava super ruim. Mas hoje todo mundo respeita. Porque ela sabe o que ela está fazendo ali. Ela entendeu. Então essa é uma dinâmica da qual, especialmente assumir a rédea da nossa rotina, do que a gente está fazendo, a gente precisa fazer. Um outro exemplo, pessoal para quem não é casado. Eu gosto de maratonar, assim, gosto de maratonar, né? Com filho até parece que dá. Mas assim, eu gosto... gostaria de. Né? Eu gostaria Conseguir de. é outra história. E aí, depois que os filhos dormem, é o horário que a gente tem para assistir. Mas aí eu me lembro assim, cara, qual é o horário que eu vou dizer não pra série? Porque é muito fácil, cara. O cara terminou abrindo a porta e aí encerra aquele capítulo. E aí qual que é o sentimento? Eu preciso ver o que vai acontecer. E aí eu preciso dizer pra mim mesmo que eu preciso desligar a TV. Não é a TV quem vai determinar o horário que eu vou dormir. Então, assim, pra quem é solteiro, isso é uma experiência pessoal. Talvez seja comum. A festa, amizades, sair com colegas e por aí vai. É dizer, não, qual é o horário? Se eu tô no encontro pela manhã, se eu tô no encontro pela noite, qual é o horário? Nessa questão do horário, para lidar com o cansaço, né, eu acho que é muito importante a pessoa, inclusive, ter uma clareza. Qual que é o encontro que eu vou? Porque se eu vou no encontro das 9, assim, a minha agenda de sábado, ela tem um teto mais baixo. Não tem como. Ah, não, eu vou no das 11. Opa, você já ganhou uma gordurinha a mais. Assim, dá para esticar um pouco na cama. Eu acho que é por isso que o encontro das 11 é Enche o mais... mais. Enche mais. Eu tenho a teoria de que, assim, quem tem filho pequeno e acorda no horário normal, demora para arrumar as crianças chegando das 11. Quem tem filho adolescente não acorda pro das 9. Então vai no das 11. Mas e aí quem gosta de acordar um pouquinho mais tarde também vai no das 11. Mas eu tenho uma outra teoria somada a isso aí. Se a criança é neném, que eu já vi vários dias, se a criança é neném e o neném acorda às 5 da manhã, a mãe vai às 9. Mas se o neném esticar, tem 1, 2 anos, esticar, a fase do sono, né? Aproveita a fase ao do sono, máximo. a mãe fala assim, por favor, continua dormindo. A gente vai às 11, né? São mas assim, desafios. é importante você discernir qual encontro você vai, Isso. qual é a fase de vida que você tá, para você, assim, ponderar até onde o seu sábado pode ir. Assim, o encontro da noite é marcado por muitos jovens casais e pessoas que não são mais jovens, mas assim, que os filhos já cresceram e não se preocupam mais. Então, assim, eles vão tranquilos pro da noite, eles têm geralmente sábados com uma vida social mais compromissada. É entender qual é o seu encontro, qual é o seu momento e o que isso vai demandar de você de impor um limite no seu sábado. Essa é uma coisa para mim que é importante. A outra, gente, assim, tem que lidar com a pressa. E o que eu digo para lidar com a pressa tem que se organizar, tem que sair antes de casa. Assim, se você estiver no carro a 10 minutos do Paineiras ou a 10 minutos de Barão e você vai no encontro das 9, mas você olha para o relógio a 9h02, assim, ou você vai chegar super apressado, perdendo completamente a consciência de onde você está indo e do que você vai fazer, ou assim, você vai chegar no meio termo, no meio do encontro, vai normalizar aquilo, vai deixar de ter aproveitado as boas músicas, de ter cantado junto com a comunidade. Então, assim, a gente precisa se organizar, não é para chegar na hora, é para chegar antes. Porque chegar antes vai garantir que, primeiro, a gente esteja integralmente no encontro. Segundo,
que a gente comece a cultivar uma experiência de fato que envolve comunidade. Porque quem chega atrasado não tem como conversar com as pessoas que estão ali. Agora, quem chega antes, dá bom dia, dá abraço, vive comunidade. E, dependendo, no encontro das 9 das 11 não encontra nem lugar. Tem essa ainda. Mas a gente precisa, assim, se organizar não para chegar na hora, mas para chegar antes. E acho que o ponto, né, Augusto, que a gente está colocando aqui, que não é se a pessoa está atrasada, que bom que ela está indo. Né? Se ela está cansada e está indo, que bom que ela está indo. Não deixe de ir. Mesmo cansado. Não deixe de ir. O problema é normalizar. Normalizar eu estar sempre cansado lá, e normalizar chegar sempre atrasado. Não, se eu estou sempre chegando atrasado, sempre cansado, poxa, há algo que talvez eu possa fazer. Eu preciso mudar algo na minha rotina para que eu possa potencializar o meu tempo, aproveitar com maior qualidade, não brigar com a minha família, né? Chegar menos estressado. Então, acho que o que nós estamos colocando aqui não é que tipo, então estou atrasado, não vou. Jamais. Não, que bom que a pessoa vem. Mas é normalizar a prática de chegar sempre depois, querer sempre sair correndo para isso que você falou, né? Chegar antes para ter esse tempo de conversar com pessoas, mas também não ter aquela pressa de sair fugindo, né? Antes de acabar o encontro e não dar um abraço na pessoa que está do seu lado, às vezes aproveitar a fila ali de pegar os filhos no Ministério Infantil para conversar com as pessoas. Né? Exato. E assim, pensando ainda em dica, indo para essa parte que você levantou, assim, não no começo ou no antes do encontro, mas no depois do encontro. Você é pai de criança, entrou no carro, assim, não vai ficar falando de onde vocês vão comer. E aí, filho, o que vocês viram lá no Chácara Kids? Conta pra gente. O que você mais gostou? O que você aprendeu? Assim, nós precisamos assumir uma responsabilidade e não apenas nos preparar para aquele momento, mas em cultivar aquele momento, não apenas quando a gente sai dali, mas eu diria até mais, ao longo de toda a semana. Porque a gente está fazendo isso aqui. Quem está ouvindo esse podcast, ele está relembrando o domingo. Aí ele ouviu o podcast na segunda, aí ele vai para um grupo pequeno na semana, mais uma vez ele está relembrando. Assim, o que começa no domingo tem que ser impactante a tal ponto que impacta a gente ao longo de toda a semana. Assim, e nesse sentido, eu acho que a pergunta que eu teria para vocês é: a gente está falando de se preparar, de eliminar pressa, distração, de lidar com a atenção dividida e por aí vai. Mas por que isso? Qual que é a importância do encontro de adoração e reflexão para a gente? Por que eu tenho que ir? Por que Deus precisa desse negócio, se Ele precisa? Bom, acho que a resposta ela é muito ampla, né? Dentre tantas coisas, eu entendo que Deus não precisa desse momento, nós precisamos desse momento. É isso aí. Então eu acho que nós precisamos relembrar que sim, adorar a Deus é um privilégio, é uma ordem, Ele quer que nós o adoremos, não porque Ele é um ser egocêntrico que quer ser bajulado no céu, mas porque nós precisamos estar na presença dEle, descansando na presença dEle, ouvindo as instruções dEle, e nós precisamos estar na presença uns dos outros, porque a comunidade, a igreja, o culto sempre é coletivo. Nós somos a igreja, nós somos a comunidade, não sou eu. Então nós precisamos uns dos outros, nós aprendemos uns com os outros, nós servimos uns aos outros. Nós somos família e família cuida um do outro. Nós somos a família de Deus, né? Então o povo dele, e o povo dele precisa andar junto. Então nós precisamos estar ali, os nossos filhos precisam estar com aquelas outras crianças, com os adultos da comunidade, os adolescentes precisam estar juntos, não apenas entre si, mas com os adultos, com as crianças da comunidade. Nós somos um povo que precisa aprender a conviver junto e a se cuidar mutuamente. Então esses encontros dominicais, eles nos dão clareza da nossa identidade. Eu sou um filho de Deus, mas eu não sou o filho de Deus. Eu sou um de muitos, um de muitos. Então eu entendo que isso é um dos motivos, assim, né? E aí, Hugo? Concordo plenamente, e eu vou tentar olhar para a grande história, que a gente sempre martela aqui, né? Em clima de primeiros passos, né? Em clima de primeiros passos. Uma das coisas que eu acho mais belas nas Escrituras, Deus cria o universo em 6 dias. E ele descansa no 7º. A humanidade, eu acho que Deus cria assim, nos 44 minutos do segundo tempo.
E aí a humanidade é criada, ele fala, ufa, terminei. E aí, o primeiro dia de existência da humanidade é na presença dele. É em adoração. E é em adoração comunitária. Eu imagino, não é o trabalho, não é voltado para o dinheiro, não é voltada para a pressa, não é voltada no que a gente tem que fazer quanto humanidade. Não, é quem nós somos. E o nosso Deus está dizendo para nós em Gênesis 2, Gênesis 1, Gênesis 2, vocês são meus filhos amados. E aí eu fico imaginando Deus contando para a humanidade o que ele criou, como ele criou, e dizendo assim, eu quero que vocês participem comigo daquilo que eu estou fazendo aqui. Vamos! E Deus começa a colocar sonhos para o homem e para a mulher desenvolverem a criação. Quando a gente peca, a gente sai desse momento de adoração, na presença dele constantemente. E a gente se torna escravo. E Deus só vai dar a lei para o povo lá em Êxodo 20. Quantos séculos se passaram para ele dar a lei? E a gente percebe que em Êxodo o povo era escravo. Mas o povo deveria ser escravo em todas as nações da terra. Não tinha tempo de descanso. Ou só quem tinha muita grana, os grandes imperadores daquela época, descansavam. O povo trabalhava. De domingo a domingo, digamos assim. E quando Deus dá a lei, ele dá a lei para libertar o povo. Eu não criei vocês para serem escravos de nada. E o 7º dia, vocês vão santificar para mim. E aí é o momento... Por que a gente deve adorar? Por que a gente deve parar? Porque o nosso Deus está dizendo o seguinte, eu não fiz vocês para serem escravos. E esse dia vocês vão se lembrar quem criou vocês e que eu libertei vocês. E nós somos o povo de Deus que começa no Antigo Testamento. Jesus morre e ressuscita no domingo. A gente passa a adorar a Deus nos domingos, porque Cristo ressuscitou no domingo. E a gente continua essa grande história do que o nosso povo já faz há milênios, de adorar o nosso Deus uma vez na semana, juntos. Relembrando quem o nosso Deus é, quem nós somos e que ele nos libertou. Então, e aí Hebreus lá, o autor vai falar assim, por que a gente deve adorar em comunidade? Porque Jesus libertou vocês. Ele rasgou o véu. Vocês têm livre acesso ao Pai, mas vocês devem fazer isso comunitariamente. Desculpa a minha... Não, foi bom, foi muito bom. Contribuindo aqui também, eu diria 3 coisas. A primeira delas é que assim, é importante a gente relembrar algo que está aparecendo na fala do Hugo e que já apareceu em outros momentos, assim, pelo menos eu sempre repito. Existem disciplinas espirituais que são pessoais. E assim, a gente deu tarefa de casa nesse sentido, né? Assim, começou com 20 minutos, aumenta 5 ou aumenta 10, mas você vai fazer o quê? Você, sozinho, abrir a Bíblia, você sozinho, fechar seus olhos, ler, orar. São disciplinas pessoais, existem outras, né? E a gente dá conta de fazer essas disciplinas sozinhos. Mas existem disciplinas que são comunitárias. Assim, não tem como você fazer sozinho, por mais que você queira. Assim, você fala, não, eu quero praticar a caiaque, aquela competição que tem vários caras remando, mas assim, eu não gosto de time, então eu quero participar sozinho. Não tem como. Assim, existem... Remo, obrigado, Hugo. Caiaque. Assim, caiaque dá para fazer sozinho, remo é que não dá. Mas, assim, existem disciplinas espirituais que não tem opção. Exato. Não dá para ser solo. É comunitário estrito senso. E eu diria que no nosso contexto de chácara, ou melhor, no contexto de qualquer igreja cristã, uma que é um consenso é o encontro de adoração e reflexão. É o que as igrejas locais fazem domingo após domingo, se reunindo diante de Cristo para adorá-lo e ouvir a sua palavra. E no caso nosso, a gente tem um grupo pequeno, mas é uma conversa para um outro domingo, se eu não me engano, domingo que vem. Então, existem disciplinas que a gente precisa do outro. E lembra, gente, disciplina espiritual é para a gente treinar um tipo de vida onde nós não apenas estamos com Jesus, mas nós nos tornamos como Ele para fazer como Ele faz. A gente precisa do domingo, não é Deus que precisa do domingo nosso. Deixa eu colaborar com uma coisa aqui. A disciplina espiritual é eu na presença pessoal, é eu na presença de Deus. Por exemplo, eu descanso também, é eu na presença de Deus. A adoração comunitária, adoração com reverência, ela também acontece
com a minha pessoa na presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é comunitária. Porque é o momento onde eu estou olhando para o lado e eu sei que aquela minha irmã que está com câncer, aquela minha amiga em Cristo que está com câncer, ela está ali chorando diante de Deus, mas sendo perseverante e confiando de que Deus está cuidando da vida dela. Quando eu olho aquela irmã cantando, orando, eu sou edificado. E eu posso, inclusive, cuidar dela. Ou quando a gente está ouvindo a palavra com atenção, com reverência, e a gente olha para o lado e as pessoas elas estão prestando atenção e todo mundo tem a mesma sensação, embora não verbalize, fala assim, o Espírito Santo está aqui. Deus está tocando essa comunidade. E eu falo assim, eu faço parte disso. Ou quando, ontem, pelo menos em Barão, eu acredito que em Paineiras também, a gente conversou e bateu na tecla sobre por que a gente está adorando a Deus. Todos os domingos de maneira comunitária. E convidar a comunidade e falar assim, gente, agora a gente vai adorar o nosso Criador. A tal ponto da comunidade se ouvir cantando. Que é uma coisa maravilhosa. E saber que todo o mundo, no domingo, está adorando esse único e verdadeiro Deus. Então, isso me dá identidade para mim enquanto povo que eu sou. Não sou eu quem resolveu ser povo, Deus me fez povo dele. E são meus irmãos aqui. Estamos atravessando esse momento juntos. Então, eu acho que esse momento de adoração, essas coisas práticas, quando a gente olha para o lado ali no domingo, ela nos fortalece. Nós experimentamos de Deus ali. E como no Antigo Testamento Deus fala o seguinte, gente, não vai trabalhar no sábado, no Shabá. Vocês vão pegar na sexta-feira o alimento necessário. E eu vou abençoar esse alimento necessário para 2 dias. E eu estou dizendo ali, inclusive, que assim, a gente descansa 2 dias, via de regra, o sábado e o domingo, que não deveríamos literalmente fazer. Deveria ser só o domingo. Mas nós descansamos. E é interessante que quando eu descanso, aquele meu salário mensal, Deus está falando, se você confiar em mim, esses 2 dias que você está descansando, eu vou te sustentar. E comunitariamente a gente está fazendo isso. E a gente experimenta disso. Uma outra coisa que eu ia dizer acerca do encontro de adoração e reflexão, uma coisa que você mencionou, assim, pós-ressurreição de Jesus, no Novo Testamento, a gente sai do sábado e vai para o domingo, né? Uhum. E eu sempre gosto de pensar e de dizer que para discípulos de Jesus, a semana não começa na segunda-feira. Ela começa no domingo. No primeiro dia da semana, é isso mesmo. Assim, o domingo é o nosso início. E a gente começa como? Em comunidade, adorando a Deus por conta de quem Ele é e do que Ele fez, sendo moldados e orientados pela Sua palavra para viver em missão na semana que a gente está começando. Uhum. Assim, quando a gente se rouba do domingo em comunidade, a gente entra na semana sem a devida consciência. A gente entra na semana sem as consciências de que nós somos parte desse povo, de que nós servimos ao Deus que criou todas as coisas e que está fazendo nova todas as coisas ao longo da história, por meio de Jesus, do Deus que nos convida a fazer parte desse projeto de viver em missão no mundo que é dele. Assim, nós precisamos do domingo. Uhum. Ah, mas não, assim, eu leio a Bíblia todo dia. Tá, você não está lembrando que você é comunidade. Você precisa da comunidade no domingo. Ah, não, mas assim, eu vejo online, eu vejo que tem um monte de pessoas. Cara, desculpa, assim, o online é um excelente quebra-galho para quem está longe, para quem está em realidades remotas, mas assim, no online não tem abraço. No online não tem o cheirinho do café quando as pessoas estão puxando ali um cafezinho na máquina. Assim, o presencial tem uma riqueza que faz diferença para a nossa caminhada. Assim, a gente precisa disso, né? Não é Deus que precisa. E para mim uma coisa que impacta qualquer disciplina espiritual, assim, e para eu parar de falar um pouquinho que eu estou falando demais, tem a ver com a consciência de privilégio. E aqui o texto de Hebreus é maravilhoso, porque ele vai lembrar que Jesus é o sacrifício definitivo. Uhum. Por conta de Jesus, nenhum outro animalzinho, seja pet ou não, precisa ser sacrificado. Jesus é o sumo sacerdote definitivo. A gente não precisa de pastor nenhum para mediar a nossa relação com Deus. Uhum.
assim, eu tenho acesso a ele. E isso é um tipo de coisa impensável no contexto do Antigo Testamento. Profetas ouviriam isso e falavam, como assim? Vocês têm esse privilégio? Como assim? O véu foi rasgado? Vocês têm acesso? Como assim? Vocês, tendo todo esse privilégio, vocês não abrem a Bíblia para ouvir Deus e não leem para conversar, e não oram para conversar com Ele? Como assim vocês tendo esse privilégio, vocês não param 2 horas no domingo de vocês para estarem junto com toda a comunidade diante desse Deus? Assim, quando a gente se rouba dessas disciplinas espirituais, para mim é um sinal claro que a gente perdeu a consciência do tamanho do privilégio que nós temos por conta daquilo que Deus fez em Jesus. Né? Mas aí a gente começa a falar de Hebreus, entrar no texto. E aí, vocês que mergulharam nesse texto, nesses 2 textos de Hebreus, né, na verdade, capítulo 10 e capítulo 12, né? O que vocês têm a dizer que talvez assim, de forma mais pessoal, quando vocês estudavam esse texto, o que marcou vocês? Acho que para mim a questão de Hebreus já chama a atenção o modo como essa carta foi escrita, né? Mostrando a superioridade de Cristo e o acesso que ele nos dá, não apenas à presença de Deus, mas aos benefícios que ele mesmo tem em Deus, o reino dele, né? Então ele nos dá livre acesso ao Pai e nos permite ser herdeiros do reino dele. Isso para mim já é tentar pensar nisso e conceber isso já é algo que dá um nó na minha cabeça. Mas eu vejo que o livro de Hebreus ele traz muito essa transição do Antigo para o Novo Testamento e ele faz várias alusões à prática dos judeus se preparando e aproveitando esses privilégios que eles tinham na presença de Deus, que eram muito limitados. E ele aplica muito isso para a nossa realidade, né? Lembrando do preparo, do lavar o corpo, preparar o coração. Então, tudo isso nos traz alguns elementos de tipo, olha, os judeus, eles encaravam assim, eles viviam assim. Desfruta muito mais do que eles, que é o que você está colocando, né? Aproveita muito mais. Agora tá tudo rasgou, o acesso está livre. É livre, mas não é libertino. É livre, mas precisa ser feito com amor, com reverência. Privilégio vem acompanhado de responsabilidade. É isso. Tio Ben já dizia. Então, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas é exatamente isso. Nós estamos recebendo grandes privilégios de Cristo. Agora, ao lado da responsabilidade, eu gosto desse balanço que o livro de Hebreus faz. Ele escancara, olha, vocês receberam tudo isso. O trono da graça de vocês podem entrar, ninguém nunca entrou, Jesus deu acesso. O reino ele vai compartilhar com vocês, mas lembra que Deus é fogo consumidor. Não entra de qualquer jeito. Entra, mas quebranta o teu coração. Agradece o privilégio, reconhece na presença de quem você está. Então ele equilibra muito os benefícios e realmente as responsabilidades, né? E eu gosto muito do livro de Hebreus por isso, assim, pela beleza da adoração que nós temos, da liberdade de adoração que nós temos em Cristo, mas também pelo senso de quem nós somos, de quem Deus é, de nos colocar no nosso lugar e de trazer essa responsabilidade da adoração, porque eu entendo que a adoração ela precisa ser feita com reverência. Agora, reverência não é rigidez, né? Reverência não é aquela coisa fria, não. Nem legalismo. Nem legalismo. Roupinha ao mesmo de tempo, Deus. alegria também não tem a ver com irreverência. Eu preciso ser reverente e ser feliz, ser grato, ter um coração transbordante, né? Eu vejo que há muitos extremos. Algumas pessoas olham para esse momento de adoração como algo que eu faço o que eu quiser e Deus vai aceitar a minha adoração, me comporto, o importante é eu estar ali. Não, calma, não é só isso. E há um outro extremo, daquela rigidez, daquela coisa mecânica, fria, fica em pé, sente, abre a Bíblia, ajoelhe, coloca a cara no chão. É a ideia da responsabilidade com desfrutar dessa responsabilidade em alegria e sinceridade de coração, né? Então, eu vejo que o livro de Hebreus, o autor ele tenta colocar essas duas coisas na balança. Olha o que você recebeu, lida com responsabilidade diante dos privilégios e benefícios que Cristo te dá. Eu colocaria assim, igual os meus filhos. Eu digo para eles, existem momentos que eles se esquecem de quem eu sou. E eles lidam comigo como amigo. Então grita, não tá nem aí, né? Isso aí a gente faz isso com amigo. E nenhum bom amigo, né? Nenhum bom amigo. É porque não tem reverência para diante de quem você está. E aí eu tenho que lembrar eles. Eu falo assim, antes de ser amigo de vocês, eu sou o pai de vocês.
E vocês não podem se esquecer de que eu sou pai de vocês. Vocês precisam me respeitar, mas me respeitar com liberdade. Podemos brincar, podemos discordar e tá tudo bem. Eu vou explicar o porquê das coisas, mas vocês não podem se esquecer que eu sou o pai de vocês. Mas eu também não quero um bando de robô. Eu, quanto pai, não quero robôs, que é o legalismo. Se eu não fizer exatamente o que meu pai quer, ele não vai me amar. Então eu vou fazer exatamente o que meu pai quer, literalmente, que daí ele vai me amar. Também eu não quero isso. Tá errado. Coração, né? É o coração. Então eu acho que o livro de Hebreus que você está falando, e para quem está ouvindo a gente e já leu o Antigo Testamento, cara, mas eu não entendi nada. Leia o livro de Hebreus. Ele é fantástico e ele exalta Cristo e tudo que Cristo, como que Cristo ele completa perfeitamente o Antigo Testamento e o que Deus está fazendo na história. Não só o Antigo Testamento, mas o que ele está fazendo na história. E como ele nos dá essa liberdade. Então, eu não vou adorar a Deus, porque se eu não vier aos domingos, ele vai me amaldiçoar. Mas eu também não vou estar presente no domingo de maneira desleixada. Porque ele é meu pai que me libertou. E eu o amo. Então, eu acho que essas duas coisas... e aquilo que mais me marcou, Augusto, que eu acho muito bonito no livro de Hebreus... Na Bíblia, a Bíblia ela não esconde os problemas. E herói na Bíblia só tem um, Jesus, né? Só tem Jesus. E a Bíblia ela não esconde os problemas. Uhum. E é interessante que o livro de Hebreus é escrito por uma comunidade de judeus cristãos. E alguns deles, o autor vai falar assim, ó, não deixem de reunir-se como igreja, como se tornou o costume de alguns. Uhum. Por quê? Por conta da perseguição. Eu não quero ser assimilado como um cristão. Eu não quero estar na mesma reunião com eles para não ser rotulado. Porque pode ser que eu perca meu negócio, pode ser que eu vá ser demitido, pode ser que alguém vai me perseguir e até a morte. Uhum. E o que Hebreus está falando, o autor está mostrando assim, gente, se Jesus é quem ele dizia ser, vocês entenderam isso? Não tem como não se reunir como igreja. Vocês precisam se reunir como igreja. Uhum. Se a morte chegar, se te rotular, ou se você perder alguma coisa, ou se a tentação lá no seu coração dizer o seguinte, mas eu não vou vender. Não vai. Porque quem te sustenta é o seu Criador. Uhum. E aí ele vai falar, encorajem-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O dia do Senhor, quando Jesus vai resolver todas as coisas e a história vai ter um desfecho. Eu acho isso lindo porque o que Hebreus está falando é, gente, vocês são protagonistas agora, junto com Cristo. Vocês não são o centro da história, é Cristo, mas vocês estão participando com Ele agora. E a gente precisa se unir como comunidade. E eu acho isso muito bonito, porque não adianta compreender de teologia e as coisas conceitualmente. Eu preciso encarnar nessa história. E eu acho que é isso que Hebreus, o autor, ele está fazendo. Gente, eu vou explicar o Antigo Testamento a vocês e como que isso é comum em Cristo. Mas de nada adianta se vocês não encarnarem essa história e entenderem que vocês estão vivendo essa história agora. Não adianta ter o conceito de que Jesus morreu na cruz, mas não viver como igreja. Então vamos lá. A gente está quase no final e até agora não fiz pergunta difícil nem para o Paulo, que não gosta tanto de podcast. Então chegou a hora. Hugo, você destacou que assim, o que te marca quando você estava estudando esses textos é o não deixem-se de reunir-se como igreja. Não deixem de se reunir como igreja. E assim, anos 80, anos 2000, você via muito movimento chamado dos desigrejados. E esse tipo de texto era assim, uma punhalada nesse tipo de visão pseudo-cristã da vida cristã, né? Mas esse movimento ainda existe, tá aí, né? Queria ouvir vocês sobre eles. Mas aqui, eu sinto que no pós-pandemia rolou uma outra coisa. Assim, no pós-pandemia não é que existe o desigrejado, existe o rodízio de igreja. Então, assim, eu vou todo o primeiro final de semana do mês. Não. Eu vou no terceiro. Não. Eu alterno a cada 15 dias. Não. Assim, eu vou quando dá. O quando dá é quase nunca. Aí na hora que aparece lá que vai ter ceia, aí eu dou um jeito. Assim, parece que o pós-pandemia potencializou demais uma perspectiva acerca de eu consumo
quando eu quero consumir. Eu consumo um encontro ou vou lá quando não tenho nada mais importante. Ou até mesmo na pegada dos desigrejados, esse momento não tem importância nenhuma. E aí? Mas vamos começar com o Paulo. Bom, eu acho que tá nítido que para a Escritura, estar reunido é fundamental. Estar presente é indispensável. Se você tem condições, se você tem a possibilidade de participar de uma congregação, de uma comunidade, de um grupo de povo que pertence a Deus semanalmente, você precisa andar junto com esse povo. Porque, como nós dissemos, eu não estou ali porque Deus precisa, eu estou lá porque eu preciso. Exato. Eu preciso apoiar outros e aprender com outros. Então, acho que isso é um ponto pacífico. Mas eu concordo com você, Augusto. Eu vejo que esse movimento de rodízio ele tem se tornado cada vez, infelizmente, mais natural. E eu acho que o fato de nós, eu não digo Chácara Primavera, eu digo a igreja contemporânea, transmitir os encontros, apresentar de modo virtual aquilo que foi ensinado. Eu acho que isso talvez gere na cabeça das pessoas que a nossa vida ela pode ser vivida de modo digital. Então eu faço tudo de modo virtual. Eu faço pedido de compra do supermercado pelo aplicativo do meu celular. Eu converso com a escola do meu filho porque eu faço curso de inglês de modo online. Eu assisto minha série no celular. Eu vou nutrir a minha espiritualidade de modo online. Mas eu não nutro a minha espiritualidade só ouvindo mensagens. Eu nutro a minha espiritualidade como o Hugo bem colocou. Olhando para a pessoa que está do meu lado e dizendo, poxa, aquela pessoa enfrentou o mesmo que eu. Cara, ela venceu. Deus deu graça para ela. Eu olho para o outro lado e vejo, cara, aquela pessoa está passando por um problema muito mais grave que o meu. Eu estou reclamando de barriga cheia, ou eu preciso me compadecer dela. É assim que eu nutro a minha espiritualidade também, estando com pessoas. Por isso eu entendo a importância de não deixar de se reunir como igreja, né? Nesse sentido de nos considerar uns aos outros, para nos incentivar ao amor e às boas obras e para cuidar daqueles que precisam de cuidado, né? Que foi o que o Hugo colocou. Por isso eu vejo que assim, precisamos relembrar e criar essa consciência de que o virtual ele não é aquilo que eu preciso. Talvez é aquilo que eu posso ter no momento. Eu estou enfermo, eu tenho uma idade avançada, eu não consigo me locomover, eu moro longe. Tudo bem, que bom. Furou o pneu do meu carro, não vou conseguir. É isso. De novo, eu não não posso... quer ser legalista. Né? Exato. Agora, ainda uma pessoa que vive assim, à parte, longe, tendo que assistir, tendo que acompanhar de modo online, de algum modo é importante que ela se envolva com a comunidade. Seja de modo virtual, acompanhando os pedidos de oração lá do grupo, participando de algum grupo. A Chácara fornece isso para todo mundo. Grupos online, né, de grupos pequenos online. Então, é possível eu estar mais perto possível das pessoas, mesmo à distância. Agora, só trazer um exemplo. Pode falar. Tem uma pessoa da nossa comunidade que ela mora em outra cidade. Ela lidera um grupo pequeno virtual na nossa comunidade e ela consegue estar conosco 1-2 vezes no mês. Cara, é bonito de ver. Assim, quando ela tá com a gente, assim, não é que ela apenas está com o sorriso de orelha a orelha, assim, ela tá brilhando, ela tá quase levitando, porque assim, você vê que o coração dela estava desejoso por aquele momento. E por conta da distância, ela não estava podendo aproveitar. Aí quando ela está ali, ela está integralmente ali. Mente e coração onde os pés estão. Aquilo tem valor para ela. Assim, aquilo tem valor. E às vezes eu sinto que a facilidade que tecnologia gerou, ou a facilidade que a gente tem, tem 5 encontros, 4 encontros só no domingo, assim, ficou muito fácil. Ficou muito banalizado. A gente precisava recuperar a consciência da importância desse momento. Então, não deixem de se reunir como igreja. Se organizando para chegar antes, sem pressa, inclusive na hora de ir embora, estando lá integralmente, com mente e coração onde os nossos pés estão. Assim, a gente começa a semana assim, a gente precisa disso, não é Deus que precisa. Mas nessa reta final, tem algo que vocês gostariam de... Uma última palavra. E assim, claro e objetivo, desafios, insights, vale tudo. Bom, eu acho que eu gostaria de deixar aqui um conselho que eu já dei ontem, que é essa prática de orar a hora que eu estou indo para o encontro, sabe? Orar no carro, orar pela comunidade, porque isso já prepara o meu coração, já me coloca no meu lugar, já me faz lembrar quem Deus é, que é o que o Hugo estava falando,
Me ajuda a não chegar. Às vezes eu posso até estar atrasado. Mas se eu tenho essa prática de simplesmente orar, pedir para que Deus prepare meu coração para o que eu vou fazer lá, eu não vou chegar com mau humor, não vou maltratar a pessoa que está me recebendo no estacionamento, não vou ficar bravo porque não tem lugar. Então, o simples fato de nos preparar em oração já transforma o meu coração para aquele momento, já me conecta com o que eu estou indo fazer e com quem eu estou indo adorar. Então, meu conselho prático seria esse. Ore enquanto você estiver indo para a comunidade. Oração alinha e prepara o coração. Boa. E a minha fala final é: busque ter discernimento do perfil de pessoa que você é, do perfil da sua família, para vocês juntos alinharem, ou pessoalmente, ou quanto casal, ou quanto família, alinhar como vai ser o final de semana. Toma rédea da sua agenda. Tanto pessoas que são mais desorganizadas, quanto pessoas que são mais organizadas. Nem para viver correndo com pressa, nem para viver ansioso e pensando no futuro demais, mas para colocar uma agenda onde você esteja ali com o corpo presente, com a alma presente, desfrutando. A gente precisa desfrutar, ter prazer no que está acontecendo ali e permitir o Espírito, através da pregação da palavra, conduzir o nosso coração, nos transformar e a gente viver essa história maravilhosa, porque um dia a gente vai estar na frente do nosso Criador, adorando Ele, assim como a imagem de Isaías, a visão de Isaías é a visão do apóstolo João. A gente vai estar diante do Cordeiro que está sentado no trono e a gente vai adorar Ele. Isso aí. E a minha última palavra, na verdade, é uma confissão. Eu gosto demais de Hebreus, eu gosto demais do início do versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros. Tem o para, que dá o objetivo disso, né? Amor e serviço, mas eu gosto da ideia de consideremos uns aos outros. Porque a gente, como pastor, a gente acaba sempre chegando antes, mas a gente não é o primeiro a chegar. E aí, quando eu estou entrando no estacionamento no Paineiras e já tem alguém com um colete servindo no estacionamento, com um sorriso no rosto e o radinho na mão, e eu abro o vidro do carro para dar bom dia, boa noite. Como ver aquele irmão, aquela irmã já servindo ali me faz bem. Aí eu entro ali, geralmente pelo conviver, e aí tem o pessoal do Kids, e assim eles têm a prática de eles sempre se juntarem e orarem entre eles, ou com a Karen ou com a Elden puxando, e aí eu dou uma espiadinha assim na oração deles, e aquilo me faz um bem. Aí de repente eu vejo alguém já pegando os tapetes, higienizando eles. Aí eu vou, tá lá o pessoal da recepção já vibrando, conversando, dando risada, e aquilo vai enchendo meu coração. Aí eu subo para o auditório, assim eu já olho a banda, que tem dons e talentos que obviamente eu não tenho, tocar bem, cantar bem, e eu falo, uau, assim, como que eu preciso deles? Porque assim, não tem como ser discípulo sozinho. Aí eu olho para o pessoal da técnica, vou cumprimentar o Carlão que está na house lá com os voluntários da transmissão, gente que ninguém está vendo, mas que sem eles não teria o encontro, porque não teria som, não teria transmissão, não teria nada disso. E aí o encontro começa, a gente começa a cantar, eu dou uma olhada para o auditório, tem gente com a mão levantada, tem gente de cabeça baixa, tem gente tirando a lágrima do olho. Aí começa a mensagem, tem gente que não pisca, tem gente que está com o caderninho anotando cada coisa. E à medida que eu olho para cada rosto, sabendo alguns nomes, sabendo algumas histórias, gente, eu saio abençoado. Assim, cada um que está ali se torna um instrumento de Deus para abençoar a minha vida no encontro. Só que a gente só começa a experimentar disso quando a gente exercita esse imperativo, considerar uns aos outros. Então, não deixem-se de reunir, mas não faça isso de qualquer forma. Faça isso considerando uns aos outros. Seria a minha dica. Fechou? Assim a gente chega ao fim de mais um Chácara Talk, mas no domingo que vem você tem a oportunidade de colocar em prática isso. Seja aqui em Barão às 9 horas, seja em Paineiras 9, 11 ou 19 horas. Nós nos vemos lá, juntos, diante de Deus, como comunidade, adorando e refletindo a sua palavra. Combinado? Até lá. Um abraço.